Disco voador na Ilha da Trindade, o caso Baraúna. Uma das missões da Marinha Brasileira durante o Ano Geofísico Internacional, em 1958, era a instalação de uma estação meteorológica na Ilha da Trindade, situada a 1.110 quilômetros a leste da costa do estado do Espírito Santo. A ilha já tinha sido militarmente ocupada durante as duas grandes guerras mundiais. A estação estava incumbida de realizar radiosondagens diárias e auxiliar as pesquisas de cientistas do mundo inteiro. Dentre o material flutuante, posto à disposição da Diretoria de Hidrografia e Navegação, encontrava-se o navio-escola Almirante Saldanha, comandado pelo capitão de mar e guerra José de Saldanha da Gama. De 26 de agosto a 14 de setembro de 1957, o navio participou de sua primeira missão, levando a bordo uma turma de mergulhadores, fotógrafos e jornalistas, além do cientista Rodolph Bart, que escreveu um artigo intitulado Observações Biológicas e Meteorológicas na Ilha da Trindade. Foi nas proximidades da ilha que o fotógrafo brasileiro Almiro Baraúna flagrou um disco voador sobrevoando o navio-escola Almirante Saldanha, quando este se achava fundeado em prosseguimento aos trabalhos do Ano Geofísico Internacional. Estas fotos de Almiro Baraúna ganharam destaque nos jornais de 21 de fevereiro de 1958 e também na edição de 8 de março do mesmo ano da revista O Cruzeiro, que no ano anterior publicara uma série de artigos sobre os discos voadores de autoria do jornalista João Martins, o qual procurou Baraúna com o intuito de obter estas fotos. O fotógrafo, no entanto, alegou ter firmado compromisso de não ceder a chapas antes do aval dos técnicos da Armada Brasileira. O próprio presidente da República na época, Juscelino Kubitschek de Oliveira, determinara pessoalmente que fossem oficialmente examinadas. O navio-escola Almirante Saldanha se preparava para regressar ao Rio de Janeiro em 16 de janeiro de 1958, quando, às 12h15, Almiro Baraúna escutou um grande vozerio vindo do convés, cheio de oficiais, marinheiros, civis, geólogos e repórteres do Jornal do Brasil. O mar estava agitado, o céu encoberto e a atmosfera clara. Inicialmente, um ponto brilhante surgiu no mar, contornou o morro Crista de Galo e sumiu atrás do Pico Desejado, na Ilha da Trindade. Na pressa, Baraúna bateu 3 fotos com superexposição, pois a lente de sua câmera estava graduada para tal. O disco ressurgiu novamente e se aproximou mais do navio. Devido à confusão reinante, Baraúna perdeu as 4ª e 5ª exposições do filme que havia em sua câmera. Lançando-se em direção ao mar, o disco fez uma parada súbita no ar, oferecendo a chance de uma 6ª e última foto. Em menos de 10 segundos, afastou-se e desapareceu em definitivo. Respondendo às indagações do repórter João Martins, Baraúna disse que o disco voador media cerca de 40 metros de diâmetro, era cinza escuro e apresentava, na frente, uma nuvem de vapor esverdeada ou fosforescente, que a velocidade do disco girava em torno de 900 km por hora, que o radar de bordo do navio acusou a presença do alvo na tela e que o oficial do navio, o capitão de corveta Bacelar, acompanhou o processo de revelação do filme. Para Almiro Baraúna, o disco era telecomandado e tinha por missão espionar as atividades do navio. Um dos membros do Clube de Pesca Submarina o apoiou nesta opinião, sugerindo que o objeto fora enviado por alguma potência estrangeira. Esta suposição de Baraúna pareceu ao almirante Arthur Oscar Saldanha da Gama, autor do livro Brasileiros no Sinistro Triângulo das Bermudas, de 1984, um tanto desprovida de senso, já que o caso em questão era repleto de detalhes importantes. Perguntou então o almirante Arthur a Baraúna que curiosidade teria essa gente estrangeira em espionar as atividades de pesquisas executadas por um inofensivo veleiro em trabalhos abertos a todas as nações? A Marinha Brasileira, acusada de reter as fotos de Baraúna,
negou que houvesse tomado conhecimento oficial do acontecido, uma vez que a matéria não se enquadrava nas atribuições daquele ministério. De fato, no livro de quartos do navio não havia o registro do fenômeno. Essa falta de registro não se tratou, por certo, de negligência do oficial no posto naquela ocasião, o tenente Pedro Steinhagen Pinto. Porém, alguns meses mais tarde, em 31 de maio de 1958, este mesmo oficial veio a fazer o seguinte registro. Abre aspas. No alvorecer, o encarregado de navegação, o capitão de corveta Márcio Lira e o suboficial Geraldo Augusto Mendes avistaram ao céu um objeto aéreo não identificado que se deslocava a grande altitude, rumando aparentemente para o nordeste, entre as estrelas Altair e Deneb, em relação à posição do navio. O objeto apresentava brilho e tamanho semelhantes a uma estrela de primeira grandeza, embora parecesse pulsar. Fecha aspas. O repórter Júlio Bartolo, da revista O Cruzeiro, retomou o caso em dezembro de 1973, notando que Baraúna, então com 57 anos, não sofria do complexo do disco, muito pelo contrário, pois até colecionava recortes que falavam de seu feito. Baraúna mesmo admitia que o disco lhe causou aborrecimentos, mas também lhe projetou muito, que entre os prós e contras foi mais positivo do que negativo. Em 1973, Almiro Baraúna então morava onde sempre gostou de morar, na praia de Caraí, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. O assunto que o fizera famoso ainda o interessava, por isso atuava como diretor da Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores, fundada e presidida pelo médico e ufólogo pioneiro Walter Carl Buller, e mantinha correspondência com grupos e pesquisadores do fenômeno. Em entrevista, regredindo no tempo, Almiro Baraúna voltou àquele dia 16 de janeiro de 1958. Disse ele, abre aspas, estava na Ilha da Trindade a convite da Marinha Brasileira, como integrante da equipe de pesca submarina do Clube de Icaraí. Em nosso último dia na ilha, 16 de janeiro de 1958, lá pelas 10 horas da manhã, embarcamos no navio escola Almirante Saldanha, que na época era veleiro, e fiquei assistindo do convés ao transbordo do equipamento e da tripulação. Estava muito enjoado, pois esquecera de tomar a pílula preventiva e o jeito era sofrer. Deitei para descansar com a Rolleiflex ao lado, meu hábito antigo de sempre andar com a máquina fotográfica a tiracolo. Daí a pouco, outro fotógrafo que acompanhava a expedição me chamou para ver o embarque da tripulação. O mar andava agitado e a cena renderia um bom flagrante. Ajustei a câmera para já deixá-la pronta a alguma surpresa, mas o enjoo me obrigou a ficar um pouco afastado da beira do navio. De repente, ouvi uma gritaria procedente do convés. Olhei na direção em que apontavam e divisei claramente uma luz distante, meio esverdeada, que piscava sem parar. Instintivamente, sem tempo de regular novamente a máquina, comecei a fotografar, enquanto era empurrado pelos demais, que se atropelavam na ânsia de conseguir os melhores postos de observação. Fecha aspas. A sorte de ter contado com 48 testemunhas entre tripulantes, oficiais da Marinha e cientistas da expedição foi um dos fatores que livraram o fotógrafo Almiro Baraúna do complexo de disco. A revelação do filme, feita em condições precaríssimas num dos banheiros do veleiro, também foi acompanhada por oficiais. Em consequência, a Marinha Brasileira proibiu a divulgação das fotos até que maiores investigações fossem realizadas. Algumas cópias das fotos tiradas por Almiro Baraúna vazaram e explodiram em manchetes gritantes de jornais em 21 de fevereiro de 1958. Trechos do relatório do Departamento de Inteligência do Comando de Operações Navais isentaram Baraúna de fraude, proclamando que o alarme do UFO foi dado por membros da tripulação na proa do navio e que todos reconheceram que o objeto que aparecia nas fotos era idêntico ao que haviam visto no ar. Por fim,
Um técnico do Departamento de Hidrografia da Armada Brasileira veio a público afirmar que os negativos eram autênticos. Finalizamos, pessoal. Obrigado por assistirem até aqui. Nos despedimos com um até breve. Semana que vem tem mais. Fiquem na paz.